Olá! Sejam todos bem-vindos ao Extrema Performance. Sou o Dr. Paulo Putinelli, médico do esporte, e aqui você encontra um conteúdo técnico associando a teoria e prática no mundo do esporte. Essa é uma parceria do meu doc com o Extrema. Nós estamos aqui no Estúdio H na gravação desse conteúdo especial para você. Você que está nos assistindo no YouTube, aproveita agora, curta esse conteúdo, compartilhe, se inscreva no canal e, mais do que isso, torne-se um membro Extrema. Por apenas R$19,90, você pode vir aqui no estúdio assistir os nossos episódios, receber conteúdos exclusivos e receber os episódios antes do que os seus demais amiguinhos. Para você que está no Spotify, classifique como 5 estrelas, compartilhe o conteúdo e, por fim, para você que já tem o seu podcast, quiser usar aqui o Estúdio H, o melhor preço do Itaim, um estúdio bonito, tem o Vini Maker ali, que é o fera da gravação. E por fim, e mais do que isso, para você que está começando um podcast, quer saber que microfone comprar, que câmera comprar, o Estúdio H tem esse serviço e pode orientá-los. Vamos ao tema de hoje. Para quem não assistiu o último episódio, volta lá, assiste antes desse episódio, que é um episódio que eu criei uma base sólida para a gente chegar ao tema de hoje, que é um tema específico que a gente vai falar sobre as diferenças do sexo na performance esportiva. E para isso, trouxe a nossa convidada, professora Marília. Professora, muito obrigado pelo convite, pelo aceitar esse convite, é uma honra recebê-la aqui. Muito obrigada, eu agradeço o convite, para mim é um prazer muito grande estar dividindo esse momento. Que legal. Professora Marília Andrade, ela é fisioterapeuta de formação, professora associada do setor de fisiologia da Universidade Federal de São Paulo. Ela coordena ali o laboratório de fisiologia da Unifesp, ali no Centro Olímpico. Minha orientadora de doutorado, tem um livro sobre fisiologia do exercício, chama Fisiologia do Exercício, né, professora? Junto com o professor Cláudio. Isso, é um livro de fisiologia do exercício, editado pela editora Manoli, juntamente com o professor Cláudio Lira, da Universidade Federal de Goiás. Isso. E triatleta, das boas, tá toda vez no pódio. O último triatlon foi qual? O último, São Paulo? Acho que foi o 73 de São Paulo. Ganhou? Não, você ficou em... Fiquei em terceiro. Fiquei em terceiro. Chique. Parabéns, professora. Boa. Tiveram uns shorts também depois disso. Acho que foi depois de 2 shorts em dezembro. Boa, boa. Bom, vamos lá, professora. Eu falei no episódio passado mais das questões, uma questão genética que acaba influenciando diferentes comportamentos endócrinos, cardiocirculatórios, pulmonares, musculares, enfim, dei um apanhado geral. E falei dessas diferenças e principalmente da questão que depende da modalidade esportiva, essa diferença, né? Ou seja, se a gente tem esportes de mais força e potência, essa diferença costuma ser um pouco maior e aí no outro espectro, os esportes endurance, essa diferença diminui. É assim que a senhora vê e, enfim, assim que a ciência vê essas diferenças? Sim, eu acho que isso é uma coisa que o estudo, né, da influência do sexo no desempenho é uma coisa mais recente. A maior parte dos estudos ainda são feitos com homens. A gente tem uma média mais ou menos de 4 estudos com homem para 1 estudo com mulher, então a gente está conhecendo um pouco mais agora essas diferenças, esses efeitos do sexo no desempenho esportivo. E, de fato, o homem, pela influência dos hormônios esteroides, eles têm muito mais força. Então, os esportes que são dependentes mais dessa categoria, as diferenças são maiores. Mas ainda assim, nos esportes de predomínio de metabolismo aeróbio, os esportes de mais longa duração, existe uma diferença grande. Se a gente pegar, por exemplo, no triatlo, a diferença entre os sexos na natação é muito menor do que a diferença entre os sexos na corrida ou no ciclismo. Então, mesmo nos esportes de endurance, a diferença entre os sexos é bastante diversa, né? Talvez na natação, o fato da mulher ter um pouco mais de porcentagem de gordura ajude na flutuação. O homem geralmente nada com
é mais fácil para o homem nadar com o quadril mais baixo, por ter mais massa muscular, com isso aumenta o arrasto, e a mulher flutua um pouco mais, então diminui o arrasto, e a diferença de desempenho entre os sexos não é tão grande. Já a corrida, o ciclismo, que são esportes que já vai depender um pouco mais da força, onde tem outras coisas que influenciam o desempenho, a diferença entre os sexos fica um pouco maior. Né? Mesmo daí, a gente também pode ver outras coisas, por isso que tem muita coisa ainda, a gente tem estudado bastante isso, mas tem muita coisa que influencia. Por exemplo, se você pegar... Homem tem mais força, homem tem uma capacidade aeróbia maior, né? Tem um VO2 máximo maior, mas talvez a mulher tenha uma capacidade de metabolismo oxidativo muito boa, e às vezes melhor. Então, o homem tem mais músculo, mas a porcentagem de fibra oxidativa, a característica do músculo é diferente. A porcentagem de fibra oxidativa é maior na mulher. Então, isso gera uma série de diferenças. Por exemplo, a cinética do consumo de oxigênio, ou seja, o quão rápido a mulher chega no consumo necessário para uma determinada atividade é mais rápida. Então, ela gera menos estresse metabólico local. Então, provas mais longas, se você pensar uma mulher e um homem que têm tempos parecidos em maratona, em ultramaratona, a mulher tende a fazer um tempo melhor. Ah, que legal. Então, se você pegar provas mais longas ainda, as diferenças ficam menores ainda. Né? Então, tem várias coisas que influenciam. Além dessa coisa mais... a grosso modo, assim, né? Provas curtas, a diferença é maior. Provas longas, a diferença é menor. Dentro das longas, tem detalhes que vão influenciar muito o desempenho, né? A idade é outra coisa. Então, em idades mais novas, né? Nas categorias, se a gente pegar as divisões por grupos etários de 5 anos, geralmente, então... Na categoria 25, 30, 30, 35, as diferenças são bem grandes entre os sexos. Agora, quando você vai avançando nos 50, 55, 60, 65, as diferenças já não são tão grandes. Nossa, interessante isso. Então, tem várias coisas, né, que a gente tem olhado para isso, para entender um pouco mais essas diferenças. E essa diferença de idade, ou a diferença da influência no sexo pela idade, das idades mais velhas. Você acredita que é pela diminuição da preponderância de força no fator determinante de performance? Eu acho que é multifatorial. É Sim. difícil colocar uma coisa, mas certamente, como a força... Geralmente a força vai caindo, né, com a idade. Nos 50 anos tem uma queda mais importante, com 70 tem uma outra queda. Essa curva ela não é linear durante todo o envelhecimento, ela tem 2 drops assim, maiores. Certamente isso é uma coisa, mas tem várias coisas, né, que influenciam. A gente costuma dizer, a grosso modo, que a gente tem 3 fatores fisiológicos principais que influenciam o desempenho, que é VO2 máximo, a porcentagem desse VO2 máximo que você consegue sustentar, que seria o limiar de um tempo prolongado, e economia de corrida. VO2 máximo é maior no homem. Isso depende, geralmente, do débito cardíaco. Mas também pode ser bastante, principalmente em mulher, às vezes ele é limitado não pelo coração, mas pela parte respiratória. Então, só voltando um pouquinho, a gente fala que VO2 máxima capacidade que a pessoa tem de consumir, que depende do pulmão de pegar, máxima capacidade do pulmão de pegar, do ar ambiente, do sistema cardio de transportar e do músculo de usar esse oxigênio. Para a maior parte das pessoas, o pior desses 3 sistemas entre pulmão, coração e músculo é o coração, então é o que limita. Mas para a mulher, às vezes é o pulmão, porque a mulher tem um pulmão menor do que o homem e tem via aérea mais estreita também. Então, a resistência para a passagem do ar é maior.
Com isso, ela gasta mais, é mais caro para ela respirar. Ela vai gastar mais oxigênio para respirar. Então, num exercício máximo, por exemplo, a mulher gasta, do consumo máximo que ela faz, uns 15% é só para respirar. Para o homem, é no máximo 10% para respirar. Entendi. E aí, com o envelhecimento, a gente vai perdendo parênquima pulmonar, né? Vai perdendo essa capacidade, então vai ficando cada vez mais caro respirar. Então, às vezes, para a mulher, o limitante é o sistema respiratório. No exercício máximo, ela acaba tendo uma queda da oxigenação do sangue, porque o pulmão não dá conta de oxigenar. Sim. Então, as diferenças entre os sexos não é só que a mulher tem menos, por exemplo, débito cardíaco, menos, um coração menor, as características são muito diferentes, né? Essa parte de músculo, diferença da característica, as coisas funcionam de uma forma muito... E talvez isso que você falou, nas idades mais avançadas, a diferença diminui, talvez porque a queda de força, como o homem tem mais força, a queda é mais importante do que a queda da mulher. Sim. Ela cai também força, Sim. mas do homem proporcionalmente cai um pouco mais e talvez isso atenue as diferenças entre os sexos em idades mais avançadas. Boa. Né? E dessas 3 variáveis que a senhora falou, né? O VO2, a porcentagem de manutenção, né? O tempo, que serve talvez um tempo de exaustão numa mesma intensidade relativa. E a economia de movimento, a economia de corrida, a gente também tem diferenças entre homens e mulheres? Tem. O limiar, a porcentagem que você consegue sustentar por um tempo prolongado, ela parece que não é diferente entre os sexos. Então, o VO2 do homem, vou chutar um valor para ficar mais fácil da gente conversar. Se a gente pegar um homem que tem um VO2 máximo de 50 e ele consegue manter 80%, ele vai conseguir manter um VO2 durante a prova. A mulher tem um VO2 de 40, é mais baixo, o VO2 máximo dela, mas ela também consegue manter 80%. Então, óbvio que a velocidade absoluta vai ser diferente, mas relativamente, né, em termos ajustado pelo máximo, o quanto ela consegue manter é a mesma porcentagem do quanto o homem consegue manter. Sim. Então, o limiar é parecido. Agora, a gente teve um trabalho que a gente publicou ano passado, mostrando que durante a prova de triatlon, uma prova de distância olímpica, as mulheres correram em porcentagem mais alta do limiar do que os homens. Entendi. Elas correram mais forte, proporcionalmente. Elas conseguiram correr numa intensidade relativa para elas mais forte, mais perto do máximo delas do que o homem perto do máximo deles. Entendi. Então, tem essas diferenças, talvez pela característica oxidativa da mulher ser melhor. Legal. Né? A economia de corrida, que seria o terceiro desses fatores que influenciam o desempenho, a mulher tem uma economia de corrida pior. A maior parte dos trabalhos mostra isso. Isso é um pouco conflitante, tem alguns trabalhos que mostram que não enxergaram diferença, mas a maior parte dos trabalhos mostra que a mulher tem uma economia pior. O que é economia? Talvez não seja fácil isso para todo mundo. É o quanto você gasta para fazer um comparativo com o carro. Você pega um carro que faz 12 km por 1 litro, outro carro que faz 10 km por litro, faz 10 é mais gastão. É mais ou menos como a mulher. Sim. Ela gasta mais para fazer a mesma coisa. Isso é bastante influenciado tem várias coisas que influenciam a economia de corrida, mas talvez a principal seja a mecânica da corrida. Né? Então, possivelmente, não tenho uma certeza, os trabalhos são novos ainda para a gente fechar alguma coisa, mas possivelmente a diferença de composição corporal, a mulher tem mais gordura no corpo, então talvez a mecânica da corrida ela gaste mais para deslocar um peso que, na verdade, ele não está contribuindo para o tamanho da passada, não é músculo que é mais forte, passada maior, enfim. Talvez ela gaste mais energia para deslocar uma massa corporal que não ajuda metabolicamente, né? Entendi. Que é uma massa gorda. Entendi. Então, e talvez também tenha nessa questão
o gesto esportivo mesmo, né? A qualidade do gesto esportivo, a mecânica, que é uma coisa aprendida. Então, você talvez aí entre uma questão cultural, né? A mulher é menos, ainda hoje, é menos estimulada no esporte, nas idades onde, antes da puberdade, antes dos 10 anos, 12 anos, é a idade onde você desenvolve melhor habilidades motoras. Então, quanto mais a criança for exposta a estímulos motores diferentes, mais recurso ela vai ter motor. Então, certamente, a hora que for correr futuramente, vai correr numa mecânica melhor, porque tem mais recursos para isso. A mulher tendo menos exposta, é lógico que isso é aprendido depois, mas seria melhor se fosse na idade mais nova, né? Mais exposta, numa idade onde o sistema nervoso ainda não está completamente formado, então é uma fase mais fácil de ganhar e vai desenvolver uma mecânica melhor de corrida, vai ser mais econômica futuramente. Legal, né? Legal. Nossa, então isso é bem interessante, porque talvez a questão cultural envolvendo uma variável fisiológica aí. Sim. Muito interessante. Eu acho, a gente ainda é diferente, acho que a gente já conseguiu avançar nesse assunto bastante, da importância do esporte para a saúde do homem, da mulher, né, independente do sexo, mas ainda hoje a gente vê que é diferente, né? Sim. Nas escolas, as meninas são menos ativas de uma forma geral, principalmente após a adolescência, mas mesmo antes da adolescência, elas são menos estimuladas ao esporte. A gente vê nas festinhas, tem festinha, às vezes tem de criança, tem futebol para os meninos e tem pintura para as meninas. Ainda hoje existe essa diferença, infelizmente. Isso vai gerar uma série de... Por exemplo, um dado, a mulher tem muito mais incidência de osteoporose, né? Tem 80% mais osteoporose do que o homem. E seria muito bom se a mulher fizesse esporte desde criança, porque na fase da puberdade é onde ganha mais massa óssea, depois só perde, né? Depois dos 20 anos de idade só perde. Então, nessa fase de ganho, se ela tivesse mais exposta ao esporte, ela conseguiria ganhar mais massa óssea, que é bastante influenciada pelo estímulo da atividade física, e com isso enfrentaria um envelhecimento, vai cair de todo mundo, mas se ela atingir um pico maior, vai sofrer menos. Sim, com certeza. Né? Então, esse estímulo que já melhorou, e com isso a gente vê que as diferenças de tempo são menores, vem diminuindo, né, nesses estudos retrospectivos, mas que avaliam a diferença, o gap de desempenho entre homem e mulher da década de 40 até hoje, esse gap diminuiu, muito provavelmente por essa questão cultural, que a mulher tá treinando mais, está sendo mais estimulada para isso. Então, esse gap hoje ele não é tão grande quanto ele já foi. Sim. Mas, no meu ponto de vista, a gente deveria cuidar mais das nossas crianças, assim. Sim. Então, das nossas meninas, especificamente. Sim. Né? Sim. Legal a senhora tocar esse ponto, porque era um ponto que eu gostaria de aprofundar, exatamente há diferenças, e isso, a parte da ciência da fisiologia, ou seja, questão mais teórica ou mais quantitativa é explicada, mas a gente tem uma influência social que também faz com que haja uma diferença nessa performance, só que isso a gente está vendo uma mudança. A senhora também enxerga essa mudança, assim, de oportunidade, enfim? Muito evidentemente, né? A gente enxerga essa mudança de oportunidade, é claro, de divulgação do conhecimento também para a saúde, né? Então, isso que eu falei, da gente ter 4 estudos com homem e 1 com mulher, e nem sempre estudos que envolvem mulher levam o sexo em consideração. Às vezes junta homem com mulher,
e dá um resultado único. E eu não sei se o sexo influenciou no resultado ou não. Então hoje a gente conhece um pouco mais, a gente tem estudado um pouco mais separado para a gente conhecer os efeitos, e conhecendo um pouco mais os efeitos, a gente consegue também ter subsídios para estimular que as mulheres participem do esporte, né? Então, a gente sabe que as mulheres eram proibidas de fazer maratona, isso até muito recentemente, exato. Né? Imagina você proibir uma pessoa, e quanto mais estimular, né? Estava muito longe de pensar em a primeira mulher que correu uma maratona, correu escondida. Então, era uma coisa muito socialmente muito mal vista, né? Então, é muito, muito complicado, mas eu acho que hoje as coisas têm melhorado. Não é... Eu ainda vejo festinhas de crianças separando os meninos das meninas das atividades. Não que pode bordar, pode pintar, não é isso, mas poderia também estimular o esporte, né, para o próprio benefício, nem que fosse pensando na questão financeira, né, custo com saúde, exato. Tem muito mais exato. Custo. Tem várias incidências de ansiedade, de depressão, estresse pós-traumático. Então, são todas doenças que hoje a gente sabe que a frequência dessas doenças é muito menor em quem faz atividade física. A atividade física é reconhecida hoje pela comunidade médica como uma parte integrante do tratamento dessas doenças. Essas doenças são muito mais frequentes em mulheres. Então, a hora que você não estimula a mulher a fazer atividade física, você também está negando uma forma de tratamento, né? Isso desde a base, isso é desde a base. Um conhecimento. E até a ciência, né? Você começou a falar da questão da quantidade de estudos, mas se a gente pensar, partindo para o alto rendimento, até vejo que a ciência do treinamento tem visto diferenças. E olha, não é o mesmo treino para o homem do que para a mulher, por vários motivos, né? Então, e aí isso faz com que a gente também diminua esse gap, né? Sim, isso a gente está começando a ver agora, né? Essa diferenciação de treino, que não é só uma questão, quando a gente fala em diferenciar homem de mulher de treino, às vezes as pessoas pensam, lógico que isso é importante, mas às vezes as pessoas pensam só em ciclo menstrual, e não é só isso. Né? Então, por exemplo, o que eu falei, uma coisa que seria bastante objetiva. Dado que a mulher vai gastar mais oxigênio para ventilar, para uma mesma ventilação pulmonar, ela gasta mais oxigênio só para respirar, porque ela tem via aérea menor. E é mais frequente a mulher ter uma dessaturação, né, faltar oxigênio no sangue dela no exercício intenso, seria interessante, talvez, mais para a mulher do que para o homem, fazer um treino de músculo respiratório. Né? Então, a incidência, isso é da literatura, a incidência de hipoxemia arterial, né, que é essa falta de oxigênio no sangue no exercício intenso na mulher, é maior do que no homem. Isso é dado já consolidado. Como que você trata isso? Uma das formas de tentar evitar isso é treinar músculo respiratório. Né? Então, seria um treinamento muscular, uma coisa que poderia ser feita no treinamento de diferenciar sexos, e que, eventualmente, um homem também pode ter isso, mas é muito mais frequente na mulher. Então, seria uma forma bastante elucidativa, assim, de você ver que os treinos eles podem ter características diferentes e ser benéfico, explorar o potencial de cada indivíduo, seja ele homem ou mulher. Sim, ou então da economia de movimento. Que a senhora ou da economia de movimento. A eficiência diminuir esse custo metabólico, né, para a realização da atividade. Uma das coisas que se sabe em economia de movimento, de corrida especificamente, é que a potência muscular
ela melhora muito. Se você melhorar a potência muscular, você melhora muito a economia de corrida. Então, os treinos de salto, pliometria, né, de saltar caixote, essas coisas, eles melhoram bastante a economia de corrida. Então, talvez a mulher poderia ter um treino mais direcionado para essas coisas, para melhorar esse aspecto de economia, né? Sim, sim. Ou mesmo a mecânica, né? Os exercícios, na minha época de atletismo, chamava escolinha de corrida, os exercícios educativos de corrida, que tem esse olhar, né? Melhorar a coordenação, melhorar a técnica da corrida, isso poderia, né, ser bastante enfatizado num treino feminino. Né? Com certeza. E assim, se a gente olhar essas diferenças na base, cada um na vida adulta, a gente vê assim uma diferença muito grande entre o número de participantes, né, de corridas ou de triatlon, né? De triatlon ainda cada vez muito mais, né? Mas há uma tendência de uma tentativa ou uma evolução para uma diminuição desse gap, né? Isso no amador. No profissional, a gente vê ainda mais, né? Tanto que estamos aí prestes a ter a primeira Olimpíada 50-50, né? Que é a Olimpíada agora de Paris, vão ser exatamente 50% participantes homens e 50% das participantes mulheres. Ou seja, tá todo mundo realmente empenhado do ponto de vista cultural, científico e de equilibrar as oportunidades. Como a senhora disse, claro, ainda tem muita coisa para ser feita, né? Até de segurança e de se criar um cenário propício, né? Mas ainda temos... Mas a gente fica bastante otimista, né? Eu sou bastante otimista nesse aspecto, assim, eu acho que tem muito a ser feito, mas olhando para trás, melhorou muito, e a gente está vendo aumento da participação, o pessoal querendo entender melhor na comunidade científica e, consequentemente, no pessoal da prática, querendo trocar um pouco mais de informação, né? Então, eu tenho trabalhado, como você falou, tem um laboratório, a gente conseguiu... A Universidade Federal de São Paulo, a gente tinha um laboratório de fisiologia do exercício dentro da universidade. Por meio de uma parceria com a prefeitura, a gente conseguiu colocar o nosso laboratório dentro do Centro Olímpico, onde a gente tem 1.500 atletas, mais ou menos, treinando lá. E aí lá a gente consegue conversar com os técnicos e entender as perguntas que os técnicos têm e tentar responder com a parte fisiológica. Então... Ali a gente consegue ter uma conversa da parte mais acadêmica, universitária, com a parte prática, fazer essa troca para as informações irem e virem, né? E com isso a gente tem visto, a gente tem entendido um pouco melhor qual que são as questões práticas dos treinadores e tem conseguido colaborar de alguma forma com o que a gente faz na academia. E eu tenho visto o pessoal mais interessado, né, na parte... Tem mais meninas treinando, então a gente tem futebol feminino, a gente tem todos os coletivos no feminino, os individuais também. Quando eu vejo as peneiras, né, de começo de ano, tem muita menina participando. Então, eu sou bastante otimista nesse aspecto. Eu acho que tem aumentado. Sim. Tem mais referência também. Acho que essas coisas se retroalimentam, né? Hoje as meninas, sei lá, do skate, tem referência, tem skatistas com sei lá, resultados incríveis. Sim. Isso estimula a nova geração, né? Com certeza. No próprio futebol, que é mais tradicionalmente um esporte masculino. Sim. Então... Eu acho que as coisas tendem a ficar mais interessantes, mais igualitárias, mais justas, sei lá. Sim, e assim, a senhora é uma das vanguardistas aí nessa questão de estudo e diferenciação, enfim, acho que a senhora está empenhada ali dentro do laboratório em conduzir alguns estudos buscando entender essas diferenças e, enfim, produzir conteúdo
científico nesse caminho. Quais são as maiores dificuldades ou os maiores desafios nessa sua empreitada, né? Assim, a senhora está produzindo bastante, né? Então, o laboratório ele tem parcerias muito interessantes, o laboratório tem um grupo muito bacana de estudo. Hoje acho que a gente tem um pouco mais de 200 artigos publicados e mais recentemente olhando essa questão de mulher no esporte, essas diferenças, né? Então, acho que a maior dificuldade a gente ainda tem com voluntário de pesquisa, né? Como a gente tem menos mulher, então agora a gente acabou de fazer um trabalho onde a gente queria ver a influência, olhando o triatlon especificamente, a gente queria ver a influência da intensidade do ciclismo no desempenho da corrida. E a gente precisava, para o que a gente queria mostrar, 30 voluntários, homens e 30 mulheres, porque a gente queria comparar. Os 30 voluntários homens a gente conseguiu em 2, 3 semanas. E as 30 mulheres em 6 meses. Então, o tempo, e tudo isso é dinheiro, né? Porque o tempo que a gente fica para conseguir voluntário mulher, o tempo que a gente está mantendo o laboratório, divulgando, tudo isso consome muito. Então, é muito mais dispendioso em termos de tempo para a gente conseguir estudar mulher, financeiramente para a gente conseguir estudar mulher, porque a gente tem que manter a estrutura focada naquele objetivo. Então, o fato de ter menos mulher na prática esportiva e talvez outras condições também, talvez, não sei dizer por que eu tenho tanto menos mulher voluntária em estudo, mas eu acho que fatores que eu imagino que possam influenciar, o que eu escuto dos relatos, talvez a dupla jornada de trabalho, né? Então, o filho fica doente, a mulher não vai no laboratório fazer teste. Tem reunião na escola do filho, a mulher não vai no laboratório fazer teste. Tem o trabalho, tem todas as coisas. O homem também tem, mas eu acho que essas coisas também dificultam a participação voluntária sempre das mulheres no estudo, né? Sempre a gente tem que ter voluntários e com certeza tem menos mulher praticando esporte, então tem menos mulher voluntária, é mais difícil estudar. Né? A gente também tem que ver a questão hormonal, né? Então, o ideal seria a gente avaliar na mesma fase do ciclo. Então, é mais difícil estudar mulher do que homem. Sim. É bem mais difícil. A gente tem conseguido fazer coisas que eu acho que são bacanas, tem publicações em revistas internacionais de impacto relevante no mundo científico, tem conseguido essa comunicação com os técnicos para o conhecimento não ficar só na comunidade científica, mas também a gente conseguir divulgar em congressos, né, divulgar melhor os resultados das pesquisas, mas como todas as áreas, né? Nessa área tem essas dificuldades que basicamente é de ter voluntário. Boa. Bom, professor, acho que é isso. Nossa, um papo super legal, mais uma aula com a professora. Me fala para as pessoas aí como é que elas te encontram e a professora sempre, não sempre, mas publica com alguma frequência aí os estudos, enfim, quando é aceito. Eu fico no Centro Olímpico, é um centro aberto, é da prefeitura, é um centro público, a gente tem um laboratório de fisiologia do exercício lá aberto ao público, querendo conhecer as coisas que a gente faz. É sempre um prazer receber as pessoas por lá. O resultado dos trabalhos que a gente faz, a gente costuma divulgar em redes sociais. São também, geralmente são artigos de acesso aberto, que estão na internet. Talvez o livro de fisiologia do exercício é uma coisa interessante, porque a maior parte dos livros de fisiologia
você que fez a faculdade de medicina, sabe que eles abordam muito pouco o exercício, né? Então, a gente conhece pouco de exercício pelos livros de fisiologia e menos ainda do exercício em condições especiais, né? Nas diversas doenças, ou na mulher, ou na gestação, ou na criança. Então, nesse livro, a gente tentou colocar um pouco isso essas informações que a gente adquiriu. Eu estou desde 95 na universidade, né, participando entre atividades de pós-graduação e como docente. Então, tem aí uns, nem sei, 30 e poucos anos. Tem bastante experiência. Essa experiência que a gente adquiriu no laboratório, a gente tentou colocar no livro de fisiologia do exercício, tentando colocar um pouco essa experiência do exercício numa linguagem mais palatável, assim. Então, no Instagram é Marília.Andrade. Boa. Tá bom, professora, muito obrigado. Eu que agradeço. A senhora volta em breve, com certeza. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você. Que legal. Bom, pessoal, é isso. Façam todas as interações que eu citei no começo, nos sigam e acompanhem. Semana que vem a gente volta. Valeu, obrigado, professora. Eu que agradeço.